pessoalmente o esquema de corrupção da Petrobras, da indicação dos diretores corruptos da estatal, à divisão do dinheiro desviado entre políticos e os partidos, e descreve situações em que Lula tratou com caciques do PP sobre a distribuição de propina em contratos na diretoria de abastecimento da Petrobras, comandada por Paulo Roberto Costa. Correia contou que parlamentares do PP se rebelaram contra a invasão do PMDB nos contratos da diretoria. Um grupo foi ao Palácio do Planalto reclamar com Lula. De acordo com Pedro Correia, Lula passou uma descompostura nos deputados. Lula disse que a diretoria era muito grande e que tinha que atender aos outros aliados, pois o orçamento era muito grande e a diretoria era capaz de atender todo mundo. Pedro Correia diz que o presidente Lula tinha conhecimento de que a manutenção do PP na base aliada dependeria da nomeação da diretoria, sabendo que o interesse era financeiro e arrecadatório, pois esta era a base inicial de negociação com o governo. Pedro Correia reconstituiu um diálogo de 2004 entre ele e o ex-presidente da Petrobras, José Eduardo Dutra, que morreu no ano passado. Na reunião com Dutra, Lula demonstra que estava incomodado com a demora da nomeação de Paulo Roberto Costa para a diretoria da Petrobras, uma exigência do PP. Ô Dutra, nós não nos comprometemos com o PP, que indicou o Dr. Paulo Roberto já há algum tempo para a diretoria de abastecimento da Petrobras? Por que até agora ele não foi nomeado? Dutra respondeu: porque esta mudança de diretor é um assunto complicado dentro da Petrobras. Estão havendo resistências, além de a competência não ser só minha para nomeá-lo. Lula retrucou: de quem é a competência então? Dutra respondeu: a competência é do Conselho de Administração da companhia, da maioria dos conselheiros. E Lula questionou: e quem nomeou a maioria dos conselheiros, Dutra? Dutra respondeu: você, Lula. Lula disse: então, Dutra, eu quero que você diga a essa maioria de conselheiros que nomeei que se o Dr. Paulo Roberto não estiver nomeado até daqui uma semana, eu vou demitir e trocar esses conselheiros que nomeei. Dutra disse: mas Lula, eu entendo a posição do conselho. Não é tradição da Petrobras, assim, sem mais nem menos, trocar um diretor. Ao que Lula respondeu: Dutra, se fôssemos pensar em tradição, nem você era presidente da Petrobras, nem eu era presidente da República. Na delação, Pedro Correia contou que pouco depois dessa conversa, em maio de 2004, Paulo Roberto Costa foi nomeado para a diretoria de abastecimento e o PP parou de obstruir as votações no Congresso. Com a determinação de Lula para que os partidos se entendessem, Pedro Correia disse na delação que se reuniu com a cúpula do PMDB para buscar o melhor entendimento na arrecadação da propina. Um dos primeiros a ser procurados foi o senador Renan Calheiros, acompanhado do deputado Aníbal Gomes, do Ceará, e fez o mesmo com o deputado Eduardo Cunha e com o senador Romero Jucá, todos do PMDB. De acordo com a revista, acertados os termos com os PMDBistas, os negócios a partir de 2006 começaram a fluir. De acordo com a revista, o delator exemplifica a simbiose em uma reunião que contou com a participação dos diretores Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró, dos senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, Jader Barbalho e Henrique Eduardo Alves, atual ministro do Turismo, e do lobista Jorge Luiz, e que era período da campanha eleitoral de 2006. Segundo a revista, no encontro os caciques do PMDB apresentaram uma fatura salgada para apoiar a permanência de Costa e Cerveró na Petrobras. 18 milhões de dólares em propina que deveriam ser pagos a tempo de financiar a campanha do ano. Receberam 6 milhões de dólares. Na delação, Pedro Correia disse que o atual ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, ficava com parte de tudo que era arrecadado pelo esquema do PMDB. Eduardo Cunha recebeu parte dos 6 milhões de dólares e o ex-ministro e atualmente senador Edson Lobão tinha participação nos contratos com as grandes empreiteiras e que o atual secretário de governo, Gedel Vieira Lima, foi o responsável pela indicação do senador cassado Delcídio do Amaral, que era do PT, para uma diretoria da Petrobras no governo Fernando Henrique Cardoso. Delcídio, segundo o delator, cobrava propina junto às empresas que tinham negócios na diretoria e depois repassava uma parte para o PMDB e outra parte para o PP. Correia também acrescentou que o laboratório EMS pagava propina para os ex-ministros José Dirceu e Alexandre Padilha, que vantagens também eram cobradas das empresas que se habilitavam a participar do programa Minha Casa Minha Vida, uma das marcas do governo Dilma.
Segundo a Veja, o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, teria negociado pagamentos para seu partido numa obra de Furnas. A Veja descreveu a participação dos seguintes políticos: o ex-ministro Aldo Rebelo, que teria conhecimento de que os cargos do governo eram usados para arrecadar propina; o ex-ministro Alfredo Nascimento, que teria recebido propina por obras do DENIT; que o ex-ministro Aloysio Mercadante teria recebido dinheiro para inviabilizar a CPI da Petrobras; que o ministro do TCU, Augusto Nardes, quando deputado do PP, teria recebido dinheiro do Mensalão; que a presidente afastada Dilma Rousseff se reuniu com Paulo Roberto Costa em 2010 e teria pedido apoio financeiro; que o ex-ministro Jacques Wagner teria recebido dinheiro de empresas ligadas ao Petrolão; que o ex-deputado José Guimarães teria recebido propina por contratos com o Banco do Nordeste; que o deputado Paulo Maluf teria recebido 20 milhões de reais do Petrolão para atrapalhar as eleições para a Prefeitura de São Paulo em 2004; que a ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, teria recebido dinheiro sujo para suas campanhas; e que o senador do PMDB, Waldir Raupp, teria um esquema de arrecadação de propina com o Banco do Brasil. A defesa de Pedro Correia diz que não confirma o teor da reportagem. O Instituto Lula acusa Pedro Correia de negociar com o Ministério Público uma narrativa falsa envolvendo o ex-presidente para se livrar de mais de 20 anos de cadeia na Lava Jato.